E a bênção é grande. Pastor Joaquim, o senhor já orou hoje? Já? Então vem aqui orar de novo. Vem aqui, pastor Joaquim. Isso, glória a Deus. Pastor Joaquim vai estar orando. Vem aqui, pastor Leonardo. Glória a Deus. E tem um dizer que diz assim: quem quer um pregador bom, ore por ele. E nessa oração você vai dizer: Senhor, fala comigo. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos orar para o servo do Senhor. Deus já pôs uma palavra no seu coração. E agora Deus toma a direção. O Espírito Santo que está representando Jesus aqui sabe o melhor caminho a tomar. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, a Tua palavra diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Senhor, aqui está o Teu servo, o Senhor já pôs uma palavra, já colocou uma palavra no Teu coração, portanto, Senhor, usa como o Senhor sempre tem usado, é um pedido da minha alma, usa de uma forma concisa, em nome de Jesus, amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Pode se assentar, irmão, por gentileza. Estou muito feliz de estar nessa casa novamente. Uma casa na qual eu sou bem recebido. Pastor Haroldo é nosso amigo há muito, já está fazendo um tempo, hein? Só que os meninos vão ficando velhos. Estava vendo ali os filhos. E eu estou ficando cada vez mais novo, irmão. Não sei o que está acontecendo. Deus é bom. Né? Eu pensava que tinha 40, cara de 40, estou fazendo cara de 18, de 20. É verdade ou não é, irmãos? Amém, ó, cuidado. Cuidado com concordar certas coisas aí que pode... Amém, irmãos? Então, meu abraço fraterno, quero agradecer ao pastor Haroldo pela oportunidade. Pastor, Deus é na sua vida, hein? Uma coisa que eu nunca esqueço, pastor, é uma palavra que o senhor me disse: coma essa picanha argentina. Só não repetiu de novo, mas nós estamos... Foi essa palavra: coma aquela picanha argentina ali, Leonardo. O pastor Joaquim estava, e não esquece, irmão. Mas nós estamos orando para Deus fazer de novo, e o pastor convidar a gente, né? Porque, meu irmão, pelo amor, naquele dia foi... Eu pensei que eu fui arrebatado. Amém, irmãos? Então, meu abraço aqui para todos os obreiros aqui. Tem os obreiros novos aqui. O pastor falou assim que eu posso ir até meia-noite, irmão. Quem vai ficar aqui até meia-noite, irmão? Vai ficar sozinho, irmão. Porque eu vou embora antes, eu te garanto. Antes de meia-noite eu vou embora. Amém? Irmãos, antes de eu começar, quero apresentar aqui 3 obras aqui. Não trouxe muitas, tá? Eu estou terminando agora em junho uma outra formação, que é letras, que eu amo português, né? Não falo muito bem português, né? Mas eu fiz uma licenciatura em letras, e eu trabalhei alguns anos estudando aramaico, uma língua que eu gosto muito, e nós, né? Elaboramos a primeira gramática. Aí as pessoas falam assim: mas eu não sei nem português, ô abençoado. Mas é para você aprender. O que é uma gramática? A gramática é como se fosse um curso em livro. Eu quero aprender. E tem um problema, irmão. Eu só trouxe uma, né? Quem for aí o escolhido, né? Aí eu quero esse aqui, irmão. Isso aqui é ouro, irmão. Você pode ir para Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, aonde fala português. A única gramática e língua portuguesa é essa do seu amigo e professor Leonardo Andrade. Amém? Isaías, um tratado messiânico. Eu elaborei algumas questões do livro de Isaías, também, baseado na arqueologia, cultura, costumes e tradições, tá? No Brasil,
eu venho me especializando na área de etiologia, que é cultura, costumes e tradições, e línguas semíticas. Aquelas línguas malucas lá que ninguém estuda, eu gosto de estudar, né? Há algum tempo, a gente trabalhava junto com o Rodrigo Silva, né? Rodrigo Silva, ele trabalha na área de estratigrafia, que é colher a peça, e a gente pega e decifra a peça, né? Aí eu estudei acadiano, estudei hieroglifos, e essas línguas, tudo aí. E esse aqui foi o meu primeiro livro, é um best-seller, o livro vendeu, é um dos livros mais vendidos no Brasil, nesse nicho de cultura, costumes e tradições. Meu irmão, se você quer pregar, se você quer ensinar, ou se você tem uma curiosidade da palavra de Deus, esse livro é imprescindível. Não tem igual. Se você abrir aí na Shopee, você vai ver lá, em uma plataforma, são várias plataformas de venda na Shopee, uma só, esse livro é o mais vendido, tem 1.200 livros vendidos lá. O segundo colocado, William Coleman, aquele Uso e Costume dos Tempos Bíblicos, ele não vendeu 500. Então esse livro é o mais vendido nesse nicho de cultura. E nós estamos com um livro para sair, está sendo acertado, né? Que é a Torá Messiânica. É os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, eu esqueci, como é que é o outro? E o outro? Como é que é o nome? Eu esqueci, pastor. Gênesis, Êxodo. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. É um comentário, irmão. Eu mandei para a editora 1.200 páginas de A4. Vai ficar um livraço para você ler, para você entender de fato todo os 5 primeiros livros da Bíblia. E está em análise na CPAD as festas de Israel e o retorno do Messias. E é o que eu vou pregar aqui hoje. Amém? E também tem as obras de William Barclay, depois a gente fala. Eu estava falando para o pastor ali, mas acho que não tem problema, né? A gente espalhar para vocês também, né? Ou só o pastor pode saber? Hã? Só ele pode saber? Então presta atenção. Eu já começo pregando também. Mas eu vou ler o texto ainda, tá? Eu não pode achar que eu estou velho, mas não estou caduco, não. Jesus fala bem assim para Judas: amigo, a que vieste? Já leram esse texto? Ou já ouviram? Então, mesmo na morte, Jesus para morrer, pastor Joaquim, Jesus chama Judas de quê? É o que todo mundo prega, né? Mas está errado. Porque a palavra amigo é philos no grego. E lá não está philos, não. Lá está retaire. Então, quando Jesus chama Judas, ele não chama de philos, ele chama de retaire. Sabe o que era um retaire? Não tem quando aquela pessoa está ali, está no seu convívio, mas você esquece o nome dela. Qual é o nome mesmo dessa pessoa? Psil, é melhor chamar de psil, porque você esqueceu. Porque ele se tornou tão insignificante, que nem se lembra mais dele. O sentido prático dessa palavra é aquele que não tem mais compromisso com o outro. Mas sabe por que isso? Porque Judas, quando chega perto de Jesus, pastor Joaquim, ele, como discípulo, e Jesus como mestre, ele tinha que ajoelhar, pegar a mão de Jesus e beijar a mão de Jesus como um pai. Jesus era um pai, porque ele era o tutor. E ele não fez isso. Já que Judas não tinha compromisso com Jesus, Jesus chama ele de retaire, porque também não tinha compromisso com ele. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Jesus,
só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Aí eu estava pegando as obras de William Barclay, e eu estava fazendo as correções do grego, do hebraico, escrevi a apresentação dessa obra fantástica. Aí eu cheguei numa parte, pastor Joaquim, eu estava lendo, estava escrito assim, retaire. Os retaires eram chamadas assim. Os judeus, quando tinham amantes ali em Roma, essas amantes eram chamadas de retaire, porque não tinha compromisso de casamento, era apenas por uma noite. Tem que ter compromisso, irmão. Tem que ter compromisso, irmão. Aleluia. Vamos ler o texto. Gênesis. Pode ficar sentado mesmo. Gênesis 24, verso 54. Gênesis. E eu vou ser breve, irmão. 11h30 eu termino. Ó, irmãos, eu vou bem devagar. Eu já sou devagar, eu não vou mentir. Mas hoje eu vou mais devagar e não é conto da carochinha. Não se espante, se alimente apenas. Eu vou bem devagar, porque eu comi muito açúcar, meu coração é muito fraco. E ficou mais fraco ainda. Essa semana, irmãos, eu estou só Jesus para salvar. Entendeu? Ora aí para mim não morrer, porque eu quero viver muito, irmão. Pastor Haroldo pode ir lá, inaugurar o céu, igual o ladrão da cruz. Eu quero ficar aqui, quero um Matusalém, irmão. Tá bom? Mas assim, estou sendo sincero, o açúcar me deixa péssimo. Aí eu fico devagar, não aguento muito, né? Fica tossindo por causa da coronária ruim, né? Vamos lá, olha só, presta atenção no texto. É Gênesis mesmo, 24, 54? Isso, vamos lá. Então comeram e beberam. Ele e os, mais forte, ele e os que com ele estavam e passaram e levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão a sua mãe, fique quem? Fique quem? Fique quem? Vou ficar aqui até meia-noite, se você não falar forte. Fique quem? Isso. Fique a donzela conosco alguns dias. Ou pelo menos quantos? Quantos? Se você perguntar para qualquer um no Brasil, eu duvido se ele vai saber te responder o que são esses 10 dias aqui. Eu duvido. Mas vamos lá. Está bem que eu sei. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me. Então ele tem que ir. Mas a família de Rebeca está falando o quê? Não, deixa ela aqui, pelo menos 10 dias. Aí ele disse, não, nós vamos embora. Para que eu volte ao meu senhor. E disseram, chamemos a donzela, e perguntemo-lhes. E chamaram Rebeca. Aqui que é forte. E disseram-lhe, irás tu com este homem? O que ela respondeu? Eu? Você vai, irmão. Você vai, quem vai aqui? Quem vai? Porque esse aqui é o arrebatamento, quem vai? Quem vai? A igreja vai ser arrebatada. Ninguém vai segurar a igreja na face da terra. Um dia você vai ser tirado dessa tristeza, dessa angústia, dessa dor. Ei, meu irmão, você chora hoje, você entristece hoje, mas um dia o céu vai se romper, vai se rasgar, e ele vai te arrancar desse mundo e vai te levar para o céu, e lá você vai ter um gozo eterno. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem crê nessa palavra, levanta a sua mão e adora ao Senhor, que pode, que é, que faz e que está aqui hoje para mudar a sua história. Essa história, irmão, ela começa no primeiro mês de Israel. O primeiro mês de Israel é chamado de Aviv. Diga Aviv. Diga Aviv. Aviv significa primavera, porque esse primeiro mês pertencia à estação da primavera.
No dia 10 de Aviv, diga 10 de Aviv. 10 de Aviv, todo o judeu, ele pegava um cordeiro e trazia para dentro da sua casa, pastor Haroldo. E lá, aquele cordeiro ficava dentro da casa. Os filhos dos judeus, prestem atenção, observavam aquele cordeiro para ver se aquele cordeiro tinha alguma mancha, alguma verruga, algum defeito, porque eles estavam no dia 10, ficavam dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, e no dia 14 de Aviv, no crepúsculo da tarde, eles levavam aquele cordeirinho que estava apto, porque foi examinado pela família, e entregava-se, esse cordeiro, ele está apto para o sacrifício. Aí o sacerdote perguntava, há alguma mancha nele? Ele está tamê, ele está impuro? Não, pode sacrificar. Quando a família era pequena demais, eles se uniam com outra família, pastor Joaquim. Porque nós aprendemos que a família pode ser pequena, mas o cordeiro nunca é pequeno. Se unia para entregar um cordeiro. E ali o sacerdote degolava aquele cordeiro, cortava as partes daquele cordeiro. E nós estamos no dia 14. Passava 6 horas. Depois das 6 já era o dia 15 para os judeus. Aí eles comiam aquele cordeiro, chamado de Seder da Páscoa, ou refeição da Páscoa. Mas Leonardo, o que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. A Bíblia diz em João, no capítulo 12, verso 1, se puder colocar. Foi, pois, Jesus, porque esse Jesus aqui é o mesmo que João, no capítulo 1, do seu livro, do seu evangelho, versículo 29, vai assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então esse é o Cordeiro. E foi o Cordeiro 6 dias antes da Páscoa. Quando fala da Páscoa, não fala do dia 14, fala da refeição da Páscoa, do dia 15. Então, se eles foram 6 dias, Jesus foi 6 dias, ele foi exatamente no dia, quem é bom de matemática? Meu filho não está aqui, meu filho é fera. 9, acertou. Então, no dia 9, Jesus foi para Beit-Aniá, Betânia, casa de pobre. Beit, casa, Fagé, casa de figos verdes. No dia 9, coloca o verso 12. Desse mesmo capítulo, verso 12. Vai, King, Alf, 12, é o 12. Eu pensei que a palavra mágica era essa, mas não é não. Nós estamos no dia 9. Mas aqui fala o quê? No dia seguinte ao dia 9 é qual dia, irmão? É dia
E eu falei lá atrás que em Êxodo, o cordeiro entrava dentro da casa, que dia? Dia 10, para ser o quê? Examinado. E Jesus, no dia seguinte, no dia 10, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha para Jerusalém, que é a sua casa, para ser examinado por Anás, Caifás, Pilatos, e todos foram unânimes dizer: não vejo nele crime nenhum. Naquele momento, ele estava dizendo: o cordeiro está apto para o sacrifício. As mulheres, os homens, quando viram Jesus entrando, começaram a falar: Baruch haba b'Shem Adonai, Baruch haba b'Shem Adonai, bendito o rei que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem em nome. Aí eles pegavam assim, licença, pastor, licença aqui. Aí pegava a capa, aí começava a balançar a capa. Baruch haba b'Shem Adonai. Só que Jesus estava próximo a Betânia, e Betânia é casa de pobre. Quem tem capa é gente rica, pobre não tem capa. Aí os pobres da cidade: eu não tenho capa, o que eu vou fazer? Subiam num pé de tamareira, arrancavam um galho e começavam a balançar. Eu não tenho dinheiro, mas esse homem que está entrando assim, esse aí é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Leonardo, é só uma folha, é só um galinho de palmeira, né? Não, irmão. Quando você abre o livro de Mateus, capítulo 1, vai dizer assim: essas são as gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Aí ele entra na história de Judá com Tamar. Sabe o que significa Tamar? Tamareira. Você não entendeu? Quando eles pegam a galha assim, estão dizendo: o Senhor é aquele que vem lá da genealogia do rei Davi, então o Senhor é rei. Esse é o rei de Israel. Aí começa a balançar. Sabe por que ele é rei? Porque ele é da geração de Judá. De Judá virá o cetro e não se arredará. De Judá, Itamar, Pérez e Esrom. Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão com Raabe gerou Obed. Aí tem algumas pessoas assim: Salmão com Raabe gerou Obed. Essa Raabe é a mesma que era prostituta? Sim. E quem é prostituta está na nudez do pecado. Leonardo, teve obra expiatória para ela? Teve. Porque a palavra Nasson, o homem que assumiu o compromisso com ela, que resgatou ela, se chama Salmão, que significa vestuário. Se ela estava nua no pecado, o esposo que resgatou ela significa vestes novas para ele. O que eu estou querendo dizer? Se você entrou aqui com o coração angustiado porque você errou, porque você falhou, fique tranquila. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, e Ele está te cobrindo agora. Você pode gritar, bater no peito e dizer: Senhor, eu te amo, e não vai ter Satanás para te acusar, porque você está perdoada, você está perdoado. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, adora ao Senhor.
geraram Obed. Geraram Boaz, desculpa. Boaz com Ruth gera Obed. Ruth significa a igreja gentílica. Ruth significa a igreja? Somos nós. E Boaz, o resgatador, significa Jesus. Boaz significa? Aí se uniu Boaz com Ruth, Jesus com a igreja gentílica, e geraram quem? Obed. O que significa Obed? Hã? Quem lembra? Lembra, pastor Joaquim? Não? Lembra, pastor? Obed significa servo. Vou repetir, tem gente que não entende, mas não precisa entender, eu estou aqui para isso mesmo, para explicar. Ó, a união da igreja com Jesus não gera o melhor pregador, não gera o melhor cantor, gera só uma coisa: servo, servo, servo. Quem é você? O melhor pregador da Adorarte? Não, eu sou servo. Quem é você? O cantor? Não, eu não sou cantor, eu sou servo. Quem é você? A irmã do Senhor? Não, eu sou serva, eu sou servo. Estou sentindo a presença do Senhor, meu irmão. Adoro o Senhor aí onde você está. La show de faço e canto reba ganda. La show de faço e canto reba ganda. E essa era a festa da Páscoa. O dia 15 era a festa das primícias. Do dia 15 era a festa dos pães asmos. 3 dias depois era a festa das primícias. Do dia 14, 50 dias contados, era a festa de Pentecostes. Aí tinha o mês de Aviv, Iar, Sivan. E acabava a primavera. Aí entrava nos meses de Tamuz, Ave e Elu. Elu era o último mês do verão. A palavra verão em hebraico é kites. Diga kites. Diga kites. E a palavra fim é ketz. Toda vez que você tem um trocadilho da palavra verão com fim, é um trocadilho hebraico. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 24, 32, aprendei de mim esta parábola. Quando começar a brotar as folhas, os frutos tornarem tenros, é chegado o verão. Não, é chegado o fim. Porque no mês de Elu, a palavra Elu, os judeus acreditam que significa Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É o encontro de Salomão com a Sulamita, do Senhor com Israel, de Jesus com a igreja, do noivo com a noiva. A palavra Elu também significa pesquisa, porque era um mês, pastor Joaquim, porque ficava no 6º mês, e no 7º mês viria as grandes festas de Israel, as últimas festas, as festas de outono, e todo judeu tinha que se autoexaminar, irmão, fazer uma pesquisa interior. E no dia 29 de Elu, antes do primeiro dia do mês 7º, Tisri, o chefe da sinagoga ia de casa em casa e batia, e falava assim: Cumaná, levanta, vigia. O chefe da sinagoga que está batendo na porta agora, nessa última hora,
no tempo do fim, é o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque você não desistiu ainda? Sabe por quê que apesar dos problemas, das dificuldades, você não jogou tudo para o alto? Sabe por que você não desistiu? É porque o Espírito Santo ainda está batendo lá e está dizendo: Cumaná, não desista. Levanta. Vigia. Vai valer a pena para você. Aí chegava no 7º mês. No dia 1º, agora você presta atenção. No dia 1º do 7º mês. E esse dia 1º era chamado de Rosh Hashanah, a festa do ano novo. Consequentemente, tinha Yom Teruah, o toque da trombeta. Aí, o que acontecia? Em Rosh Hashanah, segundo os judeus, o livro da vida se abria. Ele se abria lá no céu. O céu se rasgava. É os judeus que falam isso, não é Leonardo não. Que dia que acontecia isso? No dia 1º, no dia 1º do 7º mês. Grava isso, irmão. O bom que vocês são bons de memória, ninguém anota nada. É um puxão de orelha, mais ou menos, né? Então no dia 1º, os céus estavam abertos. Se eles estavam abertos, eles estavam para receber alguém. Porque existia uma cerimônia, quando o livro era aberto, chamada de Natzal. Aí eu fui consultar. Os céus estavam? O céu estava? Como é que estava o céu? Aberto. 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 O céu estava aberto. No dia 1º o céu estava. Quando abriu o livro, eles faziam uma cerimônia chamada Natzal. Diga Natzal. Fala Natzal. Sabe o que significa Natzal? Eu fui procurar no hebraico. Significa arrebatamento. Então no dia 1º, simbolicamente, o céu estava aberto para receber o arrebatamento. Segura. Aí, do dia 1º, contava-se 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º dia. 10 dias eram contados, chamados de Yamim Noraim, dias temíveis ou dias terríveis, que todo judeu teria que passar, porque teria que haver um arrependimento de toda a nação de Israel. Aí eu te pergunto, pastor Haroldo, se Israel tinha que passar Yamim Noraim, quem foi arrebatado no dia 1º do Rosh Hashanah? Foi a noiva, que é a igreja. É você, irmão, é você que foi arrebatado. A igreja não ficará na grande tribulação. Meu irmão, isso é muita revelação para pouco, glória a Deus. Eu vou até tomar uma água, se você quiser dar glória a Deus por isso. Está entendendo? Ou você não está entendendo? Está dando para entender? Eu estou tranquilo para entender?
10 dias que a nação de Israel precisava se arrepender. Aí eu falei aqui uma coisa que talvez poucos perceberam, que no dia 1º abria-se o livro, acontecia o Natzal, que era o arrebatamento, e tocavam-se as... Que trombetas são essas? Nós temos um problema escatológico, porque tem trombeta em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, mas nós temos trombeta também em Mateus 24, 31, porque lá diz o quê? Lá diz que depois da tribulação, vai tocar trombeta. Aí os pós-tribulacionistas ovacionados dizem, aqui ó, eles estão reunidos e é tocada a trombeta. Sabe por quê, irmão? Porque eles não entenderam. É tocada a trombeta? Sim, é tocada a trombeta. Coloca para mim Apocalipse 2:10. Olha só o que diz. Quem pode ler aqui para mim? Quem pode ler aqui? Lê aqui, pastor. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para quem gosta de estudar, quantas vezes você não leu a Bíblia e diz assim, esses 10 dias são o quê? Esses 10 dias é perseguição de Domiciano. Perseguição de Domiciano é passado, irmão. Apocalipse, o pastor Joaquim me deu uma aula. Apocalipse fala de futuro. Isso aqui é Bíblia. Então esses 10 dias é Yamim, Noraim, que Israel tem que passar para se purificar. Porque no dia 10, acontece a maior festa de Israel, que é a festa de Yom Kippur, chamada Dia do Perdão. Aonde? Sabe o que significa? O pecado de Israel era extirpado. Ali, sabe o que acontecia? Ó, presta atenção. Eu estou só na introdução da mensagem. Vou pregar ainda. O sumo sacerdote, quem? Eu faço assim, é porque eu sou professor, para você e vir comigo, né? Porque senão a gente fica sozinho. Vamos lá. Quem é que vinha? Esqueci. O Rengadol, sumo sacerdote. Vinha com ele o sacerdote e o levita. O levita ficava no pátio externo. Ficava no pátio externo. Porque ali no pátio externo tinha o altar do holocausto. Do lado tinha a pia de bronze, porque ele matava o animal, segundo o texto de Levítico, Vaikra, capítulo 1, verso 2, gado, ovelha e cabra. Era isso que seria sacrificado. Não é filha de Jefité, não. Mas isso aí eu vou falar amanhã no debate. Aí, ele arrancava o sangue, colocava na bacia, lavava as mãos na pia. Aí falava assim para o levita, ó, você, fica aí. Vai entrar o sumo sacerdote e o sacerdote no lugar santo. A porta que eles entravam pelo pátio era chamada porta oriental. Gravou? Então eles entravam para fazer a expiação. Por onde? Pelo
Meu irmão, se você não quebrar o teto já é demais. Mas você não der um pulo que eu vou falar aqui, irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui é Herbert Richards, você nunca viu, ninguém nunca falou isso. Ninguém nunca. Versão brasileira, Herbert Richards. Então ele entra pelo Ori. É oriental, Oriente. Vamos falar Oriente para me ajudar aqui. Pelo Ori. Deus é fiel, irmão. Então ele entra por onde mesmo? Oriente. Ele entra pelo Oriente. O sumo sacerdote, o sacerdote e o levita. No pátio fica o levita. Aí no Santos dos Santos tem o halot do lado, chamado pão da preposição. Do outro lado tem a menorá, que é as velas do candelabro. Vocês chamam de candelabro, né? Menorá. Mas não tem problema chamar de candelabro, não. Tem assim. E à frente tem o altar do incensário. Né? Não tem? Eles entraram por onde mesmo? E lá fora, quem ficou? Não, no pátio, eu estou falando no pátio, já entrou. Os 3. Mas lá fora do templo, do tabernáculo, quem ficava? Toda a nação de Israel. Reu. Vocês estão bem. Vocês já vão pregar essa mensagem já. Aí, o sumo sacerdote colocava as vestes talares. Aleluia. Aí o sumo sacerdote falava assim: agora eu vou ficar por aqui. Porque o sumo sacerdote fez um jejum de 12 dias. E ele pegava o altar do incensário, pastor, que ficava de frente com a porta da entrada dos Santos dos Santos. E o Santos dos Santos era o lugar aonde Deus descia na sua Shekhinah, né? Shekinah não existe, é Shekhinah, a sua presença, o kavod, que a sua glória baixava. Aleluia, quem baixa é santo. O Salmo diz que baixa, então ele baixava ali a glória dele. Mas antes do sumo sacerdote entrar, presta atenção, ele não poderia fazer assim, ele poderia fazer assim, pastor, vou entrar. Não, poderia não. Uma cadeira aqui, mas aquela. Poderia não, irmão. Me ajuda aí. Essa aqui, ó. Vou até levar para a Vitória essa aqui. Botar no avião essa aqui. Na entrada tinha o altar do incensário. Aí ele acendia o incenso. Aí a fumaça subia. Ele poderia fazer assim? Poderia, obreiro? Poderia? Não. Ele tinha que fazer como? Empurrar o incenso. E quem é que abria a porta? Era ele? Não. Era o altar do incensário. Salmo 141, se eu não me engano, vamos ver se eu estou bom de memória. 141, verso 2, vê se é isso mesmo. 141, verso 2, coloca aí. Suba a minha oração perante a tua face, como? Então incenso é o quê? Oração. O que te faz entrar no Santos dos Santos? É a sua força? É o seu jeito? Não, é a oração. E a palavra oração no hebraico é bareha, diga bareha, que é a mesma palavra para barer, diga barer, que é bênção. Então oração está ligado com, só que tem um problema. Barer está ligado com berer.
significa joelho. E aí? Fala aí, toca aí, faz barulho aí, pode fazer. E aí, irmão? Ei, sua bênção está ligada ao seu joelho. Quanto mais oração, mais você entra no Santo dos Santos, e lá Ele desce da sua glória e se apresenta para você. É lá no Santos dos Santos que Ele colhe a sua lágrima. É lá no Santos dos Santos que Ele cura, que Ele salva, que Ele restaura. Deixa eu te dizer uma novidade. Não era para eu estar aqui. Eu tive 3 infartos. Meu coração funciona 32%. E Deus me trouxe aqui para te falar. Ele ainda cura, Ele ainda transforma, Ele ainda renova, Ele ainda faz, e Ele está aqui hoje para mudar a sua história. Só quem crê, só quem crê, só quem crê nessa palavra, levanta a sua mão e dê o maior glória da sua história. Vamos adiantar. Eles entravam por onde mesmo? Lá no Oriente é onde o cordeiro era sacrificado. Mas aí depois ele passava no Santos dos Santos. Você ouve alguma coisa falar do cordeiro no Santos dos Santos? Ele some, né? Aí o sumo sacerdote, corregador, com a bacia do sangue, ele vai da arca da aliança, ele asperge. E Deus vem lá do céu e lambe. Esse dia de Yom Kippur era conhecido como o dia do Panim al Panim, face a face com Deus. Era o dia que Deus descia, pastor, e manifestava a sua presença. Eles entravam por onde mesmo? Lá então o início do tabernáculo, lá no início, onde o cordeiro era morto, era o Oriente. Mas quando Deus baixava e descia e se mostrava para Israel, era o Ocidente. Aí quando você lê Mateus 24, verso 27, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra, se apresenta, assim será a vinda do nosso Senhor. Essa é forte. Salmo 103, verso 12. Coloque para mim, por gentileza. E eu já vou terminar. Me dê mais 4 horas que eu consigo terminar. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, apaga de nós as nossas transgressões. Desde lá, do Oriente até o Ocidente, quando ele se mostra, ele apaga a transgressão de Israel. Aí, o sumo sacerdote saía dali, descosta, porque em respeito à presença. Aí o sacerdote que estava esperando ele, esse negócio de corda não existe, né? Graças a Deus. Corda é complicado. Aí, o sacerdote tirava a roupa dele. A nação de Israel estava lá fora, toda reunida.
toda. Bota aí para mim. Levítico 25, verso 9. Eu estou ficando velho, mas a memória está boa ainda, irmão. Segura aí. Quando ele saía dos santos, o sacerdote tirava a sua roupa e colocava outras roupas, porque aquela roupa estava suja de sangue. Já era uma roupa humilde. Não. Era vestes talares superiores de ouro puro. E a coroa descrevendo, santo é o Senhor. Aí, o sumo sacerdote, vem cá, pastor Joaquim, faz favor aqui, só para me ajudar aqui. Segura o microfone. Segura aqui, faz um favor. Vou usar o senhor como pedestal. Segura aqui, para mim, por gentileza. Aí, olha só, irmãos. Vinha o sumo sacerdote. Quem estava reunido lá fora? A nação de Israel, chorando, suplicando, dizendo, perdoa os nossos pecados. Aí o sumo sacerdote aparecia e fazia assim, meu filho é sacerdote, eu não sou, eu só consigo com uma mão, que é isso aqui, eu tinha que fazer com esse lado também, mas não consigo. Fazia assim que é a letra Shin, que significa Shai. Quando eles olhavam, olha, Shai significa, ele foi o bastante. E ele falava assim, eles ajoelhavam e ele dizia assim, Yevareha Adonai veishmereha, Yaé Adonai panai veleha veruneka, Issa Adonai panai veasen leha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti dê misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Israel saía dali. E sabe o que acontecia? Então no mês 7º, ao 10 desse mês, farás passar a trombeta. É por isso, irmão, que os pós-tribulacionistas leem Mateus 24, 31 e não entendem, porque Mateus 24, 31 está falando de Kibbutz Goluyot, que diz assim, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade. Esses que serão reunidos aqui, tem toque de trombeta? Tem, mas não é a igreja. A igreja já foi arrebatada. A igreja não vai passar por Yamin Noraim. Quem vai passar é Israel. E agora toca a trombeta, e Israel é perdoado. Israel está junto com a igreja. Daniel 9, verso 24, por gentileza, e eu já vou terminar. "70 semanas estão determinadas sobre o meu povo é a igreja?" Não. Tem gente que erra, né? Eu vi rapidinho, o rapaz aí é bom, tá? Da mídia, né? Quem é o rapaz que está lá? Hã? Vanessa, parabéns, tá? Deus abençoe. Você é top, hein? Rapidinho, tem gente que é. Vanessa, coloca para mim, depois a gente volta aqui de novo. Só para me explicar uma coisa para a igreja, eles não querem saber não, mas eu vou falar. Segundo Crônicas 7:14. Todo mundo conhece o texto. Aí, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu, aí eu fui numa igreja, está escrito bem assim, se o meu povo, que clama pelo meu nome. Aí eu olhei assim, clama. É porque a tradução não ajuda. Não ajuda não.
esse povo aqui não é a igreja não, irmão. Esse povo aqui é o povo de Judá. É o povo de? Como que se escreve Judá, Leonardo? Eu sei que você nem vai gravar isso, mas eu vou te falar. Escreve Iod, Re, Vav, Dalet, Re. Pegou, pastor? Ou não? Então é o povo de Judá. Dentro do nome Judá, tem Iod, Re, Vav, Re. Sabe qual é esse nome? Você que nunca pegou na sua Bíblia para ler, João Ferreira de Almeida, tem uma introdução que diz assim: o nome de Deus no hebraico é Yod, Re, Vav, Re. O nome dele é esse, é YHWH. Então no nome Judá, eles carregam o nome de Deus. É um povo que se chama pelo meu nome. Está meio confuso, mas a tradução da Bíblia judaica completa está escrito assim: o povo que carrega o meu nome. É Judá. É para eles, tá? Volta lá em Daniel. E a gente vai terminar, porque tem que falar lá em 70 semanas estou para o meu povo, judeus, sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão e para dar fim aos os pecados. Só dão fim no dia 10, que é o dia de Yom Kippur, e para expiar a iniquidade e trazer justiça e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Aí ele fala bem assim: 70 semanas para o meu povo. Quantas semanas? Aí ele fala bem assim: desde a construção. Vai, passa aí, vai. Ó, sabe, entende? Desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar. No ano 445 saiu a ordem. Aí ele vai contar 62 semanas. Quantas semanas? Mais 7. Vai dar quantos? 62 mais 7 vai dar quantos? 60 é? Mas são quantas semanas ao total? Está faltando? E ele fala bem assim, vai lá, ó, para edificar a saída da ordem e para edificar Jerusalém até o Messias, Jesus, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então até Jesus são 69 semanas. Até Jesus são quantas semanas? Então até Jesus é contado o relógio de Israel. Até Jesus é contado o relógio de Israel. Só que Jesus morre. Quando ele morre, do lado esquerdo dele nasce você, que é a igreja. Ah, ninguém dá glória. Ei, nasceu você, que é a igreja. Aí nasce você, que é a igreja. O que acontece com o relógio de Israel? Parou em quantas semanas? 69. Aí começa a contar o relógio da igreja. 1, 10, 33, 100, 1000, 2000, 2025. Mas ainda está faltando uma semana, porque Deus não trabalha com 2 relógios. Um dia a igreja vai ser tirada da terra. Quando a igreja for tirada da terra, o relógio de Israel vai voltar a funcionar, faltando 7 semanas de anos
que são os 7 anos da tribulação. Mas eu vim aqui para te dizer que você que acredita no arrebatamento, você não ficará aqui. Ele vai te arrebatar, Ele vai te levar, Ele vai te transformar. Irmão, será numa fração de segundos, os mortos ressuscitarão. Ei, tem muita gente, pastor Haroldo, como os irmãos de Rebeca, pastor Joaquim, dizendo assim: ei, deixa ela passar pela tribulação, deixa ela ficar 10 dias aqui. Mas aí Eliezer, na figura do Espírito Santo, está dizendo assim: não, a minha igreja não vai ficar, e a Minoraim não vai ficar na tribulação, a igreja vai comigo. Aí ele pergunta para ela: você vai? Aí a igreja responde: eu irei. Só quem vai ser arrebatado antes da tribulação deu maior glória da sua vida. Ei, deixa para quem quer passar. Deixa para quem quer passar. Você foi escolhido, você foi transformado, você vai subir, você vai subir, você vai subir. Segura. Mas aí, pode ir. Vai pastor certinho aqui, irmão. A igreja foi arrebatada. Sabe o que acontece? Eu falei que lá no dia 1º os céus estão abertos. Mas depois, em Yom Kippur, os céus estão fechados, não para receber, mas para descer. Por que, Leonardo? Por que descer? Porque depois da tribulação, a igreja vai descer. É por isso que Judas vai dizer assim: eis que vejo o Senhor com milhares de seus santos. Sabe o que aconteceu? Judas viu você, você vai descer para ajudar a nação de Israel. Eu não sei como é que vai ser aquele momento. Talvez todos os jornais, eu já vi muitos pregadores, mas é isso mesmo que vai acontecer. Todos os jornais ali, vistando ali, aquele momento ali, de repente vai olhar e vai dizer assim: olha, a nação de Israel está sendo atacada, a nação de Israel está sendo esmiuçada, a nação de Israel está se acabando. Tem um grande ditador que se levantou massacrando Israel com algumas nações, mas está vindo tem um negócio no céu que está chegando ali. Será que é um extraterrestre? Não, peraí, foca lá, dá um zoom, ele dá um zoom. Ele não consegue. Aí o Jornal Nacional vai dizer: irmãos, estamos aqui. Meus amigos, estamos aqui, direto de Israel. Israel está sendo atacado, massacrado, mas está tendo ali, está chegando alguma coisa. Deve ser um extraterrestre, uma nave, alguma coisa. Israel é perito nisso. Foca lá, quando vai focar na sua coxa. Peraí, tem alguma coisa escrita na coxa dele. Está escrito o quê? Está escrito assim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Senhor Jesus voltando com a sua igreja para ajudar a Israel e reunir o seu povo. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor aonde você está. Sinta a presença dele te arrebatando hoje. Sinta a presença dele te tocando hoje.
Esse é o som. O carpinteiro batendo na porta. O carpinteiro batendo na porta. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Sinta a presença. Esconda-me. Sinta a presença. Esconda. Talvez hoje não seja o arrebatamento, mas pode ter arrebatamento de sentidos. Arrebatamento. Ei, Ele vai te levar. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Teu amor. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Será que você pode declarar isso? Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro bater na porta. Do carpinteiro bater na porta. E esse é o som do carpinteiro bater na porta. Do carpinteiro bater na porta. Do carpinteiro bater na porta. E esse é o som do carpinteiro bater na porta. Do carpinteiro bater na porta. E esse é o meu som, do lado de dentro abrindo a porta, do lado de dentro abrindo a porta. E esse é o meu som, do lado abrindo a porta. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce da. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce da terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce da terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Levante a tua mão e adore. E esse é o meu som, do lado de dentro abrindo a porta. Do lado de dentro abrindo a porta.
é o meu som, do lado de dentro abrindo a porta, do lado de dentro abrindo a porta. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar em mim. Pode entrar, a casa é sua e vem queimar em mim. Declare isso. Pois tu és santo. Levante a tua mão e adore. Santo e santo é o Senhor. Pois tu és santo e santo e santo é o Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor.